Maravilha, glória a Deus, bom dia, povo lindo, povo abençoado, povo que vai morar no céu mais uma vez, não é isso? Sempre é bom dia para você que está chegando agora, ou boa tarde, ou boa noite, não é isso? Nós já estamos aqui, olha, já tem alguns minutos, 9h10 hoje nessa data abençoada que o Senhor Jesus preparou para mim e para você. 26 de janeiro de 2026, até aqui nos ajudou o Senhor e estamos aqui com a menina abençoada, ela que é cantora, compositora, não é isso? Bênção de Deus, falando direto do Rio Grande do Norte. Ei, meu Deus! A paz do Senhor Jesus, tudo bem, amada? A paz do Senhor, bom dia, Cida, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Consumidas, é um prazer, né, participar dessa entrevista com você, uma mulher tão dinâmica, tão abençoada. Oh, meu Deus, é você, princesa de Jesus, é todas as meninas, não é isso? Eita glória! E todos os meninos. É verdade. Maravilha, amado, o prazer, a alegria é toda minha, tá? É toda nossa, em nome de Jesus. Amém. Gratidão por você ter abraçado aqui o nosso projeto Mãos Unidas. Esse projeto que eu sempre falo que é um bebê, sabe? Mas Deus tem abençoado e tem alcançado o Brasil e as nações para a glória do nome do Senhor Jesus, levando a palavra de Deus através das canções. E você, menina linda de Jesus, fazendo parte aqui, nos abençoando através desse lindo ministério de louvor. Gratidão, gratidão, gratidão à sua família por ter abraçado a nós também, né? Isso a todos nós. E gratidão por estar nos recebendo aí na sua casa nesse momento. De onde mesmo você está nos abençoando, querida? Nós moramos em João Câmara, RN, né, Rio Grande do Norte, em João Câmara. Ê, maravilha! João Câmara, um abraço aí para todo o povo, em nome de Jesus. Gratidão, gratidão. E como está o tempo aí, minha querida? Tá chovendo agora? Ou o sol tá Mulher, abençoado? olha, como todo brasileiro, tava pedindo muita chuva, né? Aqui mesmo o RN tava meio seco de chuva, e parece que a chuva tá chegando. Tá meio nublado hoje, viu? Glória a Deus, amém, amém. Que chegue uma Amém. chuva suave, abençoada, não é isso? Em nome de Jesus, para todos Amém. vocês e para nós também. Amém. Amada, olha, nesse momento você está participando do programa Falando de Jesus, uma história de amor. Portanto, menina linda de Jesus, fique à vontade e conta para nós. Quando foi que deu início essa linda história de amor que a menina Magna tem com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Fique à vontade. Olha, Cida, a minha história com Deus já começou desde muito novinha. Desde muito pequena, eu sempre digo assim, que eu já notava que eu tinha algo diferente, né? Quando você tem um chamado, você já vê que, mesmo sem você entender um pouco, nós somos crianças, né? A gente, assim, Deus vai falando com a gente vai abrindo nossos olhos. E ali quando eu tava com todas as crianças cantando, eu notava, nossa, acho que minha voz é um pouco diferente. Eu acho que, né? E ali, quando eu passei a infância já fazendo solos, né, no grupo infantil. E ali, quando eu cheguei aos 13 para 14 anos, foi algo tremendo, assim, que foi em meio a uma cura Glória a e, ao mesmo Deus. tempo, um chamado, assim, que foi, sabe como é que eu posso dizer? Que explodiu, assim, no meu coração. Foi quando realmente deu início aos 13 para 14 anos, que foi o quê? Eu sofri uma queda, quebrei os 4 dedos do pé e o dedão Meu Deus do trincou. céu. E foi totalmente desenganada dos médicos. Eles diziam que eu ia ficar manca, aleijada, com a perna mais fina do que a outra. E ali, eu mesmo sendo adolescente, quando o médico veio com esse diagnóstico para mim, eu fiquei assim, calada, né? Porque eu era muito calada. E ali, quando eu cheguei no meu quarto, eu chorava de ficar com os olhos inchados. Eu dizia, Deus, eu não aceito isso. Jesus, eu vou ficar aleijada. Jesus, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor pode curar os meus ossos.
Eu sei que o Senhor fez grandes milagres no passado. Será que o Senhor não faz grandes milagres hoje? Amém. Cura os meus ossos, Senhor. Restaura os meus Glória a ossos. Deus. Conserta o meu pé, Senhor. E ali eu me lembro que eu clamava com tanta força, com tantas lágrimas, que você não tem noção, Cida. Mas eu sei que você Sim. imagina. E ali, eu me lembro que foi justamente, ia ter um congresso de jovens. E o pastor, sem ver de que, ele disse assim: Magna, você vai fazer o solo. E eu disse: ai não, pastor, eu não quero fazer solo. Eu nunca fiz o solo assim, tipo, Uhum. pra multidão, né? É. Eu só fazia na igreja. Então, eu disse: não, ar livre assim, para toda a cidade ver. Eu disse: não, não. E ele disse: não, você vai fazer sim. Deus mandou eu colocar você. Ele disse que foi Deus que fez ele falar Glória comigo a para dizer que era Deus. eu que ia fazer o solo. Então, eu creio que já estava tudo planejado, não é verdade? Então, Cida, eu disse: mas Deus, na época eu não tinha sonho, eu dizia: mas eu não tenho nem Uhum. como ensaiar. Ele: não se preocupe, você vai me ensaiar aqui, na casa pastoral. Aí eu disse: ai meu Deus, aí eu ia todo dia, Cida, mancando, porque eu já tinha tirado o gesso, porque estava desenganada, né? Meu Passei 7 Deus. meses com gesso, botando e tirando gesso, só que o meu caso era cirúrgico. Como Uhum. o médico foi negligente, eu fui, tipo assim, passou-se o tempo da cirurgia e não adiantaria mais. Então, quando tirou o gesso, eu sofria com dor no pé. Então, o médico disse: ó, tu vai ter que fazer uma fisioterapia em casa aí, né? Naquele tempo era tudo difícil, né? Um tempo É. atrás era tudo mais difícil. Se eu fazia, eu sofri muito porque era na água muito quente para matar o nervo, ficava fazendo força pro pé e depois botava No na água gelo. gelada, É. muito gelada. Então era tirando e botando uma na outra e gritando para botar força no pé, para poder matar o nervo. E ali, quando ele disse que eu ia fazer o solo, eu tinha que ir mancando, ainda sentindo um pouco de dor no pé, numa certa distância, para ir ensaiar esse solo. E eu com vergonha de cantar, cantava bem baixinho. Ele fez: eu tô ouvindo você. Eu tô cantando aqui. E eu me lembro que eu fiz um voto ao Senhor. Glória a Eu disse: Deus. Deus, cura o meu pé, Senhor, que, tipo assim, o que eu puder fazer de entrega para o Senhor, de fazer o melhor para o Senhor, eu irei fazer. E ali, eu me lembro que eu disse para o meu avô, eu disse: vovô, você crê que Jesus vai curar o meu pé? Ele fez: ô, minha filha, se você está dizendo, né? Porque ele tava afastado. Ele já Uhum. faleceu esses dias. Aí ele disse: se você está dizendo, né, minha filha, eu vou acreditar. Ele disse: ó, era 2 meses ou 3 meses. Eu creio que quando chegar o dia eu vou usar salto. Eu vou usar Amém. salto, porque eu não usava. Eu nunca mais ela Sim. vai usar nem um salto. Aí me veio com aquela plataforma, ele disse que eu ia usar aquele sapato que era um mais alto que o outro. É. Ridículo, né? Aí o que é que aconteceu? Eu disse: Jesus, não aceita isso não. Aí eu disse: não, eu vou usar a rasteirinha por enquanto, Uhum. mas no congresso, em nome de Jesus, eu vou estar curada e eu vou usar salto. Aí eu me lembro que eu comprei pela fé uma sandália muito Gente. alta. Meu Deus, que Eu me lembro que testemunho, minha mãe não sim. queria comprar. Pra você ver, minha mãe não queria comprar. Magda, você não Sim. pode usar. Mas eu quero. Ela não sabia do propósito que eu estava em oração É, com do Deus, né? mistério. Aí eu me lembro que Deus usou até um homossexual, porque Deus usa todo mundo, né? É, que E ele ele disse: quer. Ivete. Aí ele disse: sabe o quê? Olha, ele foi boca de Deus. Ele disse: Ivete, se ela está dizendo que ela vai conseguir usar, é porque ela vai conseguir usar. É porque ela está com fé que vai conseguir usar. Eu digo: olha, Meu Deus, quando ele quer Deus. usar, ele usa todo mundo, viu? Então, eu comprei, guardei lá e fui ensaiando. Quando chegou o dia, Cida do céu, você não tem noção. Quando disseram: agora vamos. Primeiro, um dia antes, foi o único dia que eu ensaiei Com com a a banda. mocidade. Foi Aham. no penúltimo dia. E nesse penúltimo dia foi que eles ouviram assim, a minha voz mesmo estrundar. Eu acho que eu tava buscando tanto, assim. Eu Glória a busquei tanto Deus. a Deus que sabe quando você bota pra fora e a unção estremece? Sim. E ali, quando eu coloquei a voz para fora no ensaio, um dia antes, todos os jovens, os que falavam em línguas estranhas, começaram a falar em línguas Oh, estranhas. O povo começou a aleluia. pular, a saltar, a chorar. Os jovens, sabe, choravam de riacho mesmo.
E ninguém entendia que poder é esse, que poder é esse. Na hora que eu comecei o solo daquela música Fiel Toda a Vida, de Rose Nascimento, Sim. tem tudo a ver, né? Porque no decorrer do ensaio que eu ia, eu fui chamada de manca, eu fui chamada de aleijada, eu fui humilhada de muitas formas. Então eu aguentava e disse, Senhor, se é para o Senhor, eu vou. Então eu aguentava ser chamada disso, mancando no meio da rua, e dizia, se é para o Senhor, eu vou. Então quando eu fiquei buscando, e quando chegou o ensaio que explodiu tudo, eu via que realmente Deus estava comigo. Glória E a quando Deus. foi no dia que ele disse, agora vamos ouvir, né, a mocidade tal cantar. Menina, quando eu me levantei, eu já me levantei tremendo. Eu disse, meu Deus, Jesus, eu vou cantar para esse povo. E o solo é muito grande, né? Você vê que o solo é muito grande da música Fiel Toda a Vida. Eu digo, Jesus, quando eu comecei a cantar, um vento soprou da planta dos meus pés até a cabeça. Eu senti um rebuliço assim, de um vento, foi. Meu Deus, e uma voz do meu abençoada. ouvido falou e ao meu coração. A voz estremeceu dizendo, hoje inicia o seu ministério. Você não foi chamada, eu até me emociono. Você não foi chamada somente para louvar. Você foi chamada para curar, restaurar e transformar vidas através do meu nome. Meu Deus. Você não foi chamada para as quatro paredes, você foi chamada para as multidões. Meu Deus do céu. Ai, você não tem noção, isso é muito forte. É muito. Eu amo contar isso porque Glória foi a uma Deus, experiência sim. de Sim, Deus assim, cantora. extraordinária. E ali começou, sabe, o meu ministério. Eu comecei a fazer várias apresentações, representando a igreja. Pra você ver, eu não cheguei aí, mas até para a igreja católica, eles amavam tanto que eles queriam me levar para fazer um solo lá numa festa. Meu Tanto Deus, que que Deus fez lindo, assim, irmã. o meu nome soar, né? Deus fez um reboliço, cantora Magna. Foi. Menina, Foi, sim. cantora, me diga uma coisa. E a sandália, minha irmã? Você usou? Sim! E eu tinha esquecido. E aí foi, aí eu sou né? Eu me arrumei toda, coloquei a sandália e fui até a casa do meu avô andando perfeitamente. Meu Deus do céu! Andando perfeitamente. Aí cheguei lá no meu avô, tava tudo escuro, olha só. Sim. Porque eu disse assim, se eu usar a sandália, você vai para o evento comigo. Porque ele não saía de casa, de jeito nenhum. Mas ele disse, já que você tá com fé, se você usar, eu vou. Mas ele dizia o quê? Ele pensava que eu não ia. Que não ia, eu não vou. Aí Tipo ele assim, disse, eu vou. a Magna não vai Quando eu conseguir, cheguei- eu não vou mesmo. Aí foi quando eu cheguei lá, disse, vovô, tava tudo escuro, eu acendi a luz. Poxa, olha aqui, ó, a sandália, eu tô usando o Glória a santo, Deus. vovô. Aí ele se emocionou, disse, minha filha, Que você lindo. conseguiu. Você conseguiu. Glória a Deus. Então ali, ele disse, vá na frente, que eu chego já lá. E quando eu comecei a fazer o solo, ele se levantou porque ele não sabia que era eu, porque ele não conhecia a música nem nada, né? Meu Deus, Ele que foi pro lindo! canto de Ele parede. foi! Ele foi. E quando eu comecei o solo, ele se levantou e ele disse assim, mas quem tá cantando? Quem tá cantando? Aí o pessoal disse, é Magna, sua neta. Aí ele se levantou, foi Meu pro lado, bem pra Deus. minha frente, assim, pra lateral, pra me ver. E disse, não é ela, é um anjo que tá cantando. Aleluia. É um anjo que tá cantando, porque era um poder, Cida, era um poder que você não tem noção. Eu acredito, minha irmã, eu acredito. Era um poder muito grande. Eu sabe? acredito. Então a minha vida toda, Cida, não foi pra mim. A minha vida toda foi pra Deus. Aleluia. Eu nunca usei a minha voz pra se aparecer, pra se vangloriar, pra trazer a ego assim, perante a sociedade. Não. O ministério Desde de Jesus. De sempre eu dizia, Deus, a minha voz é tua. Jesus, a minha voz é para voltar para o Senhor, em adoração. Então, isso para mim é muito forte, esse chamado, e eu respeito muito esse chamado que o Senhor acreditou, sabe, na minha pessoa, em realizar na terra. Foi muito forte. E só para completar o milagre, eu passei anos sem nunca fazer um raio-x, né? Aí eu vim fazer agora, mais ou menos há uns 2 anos atrás, de 13 anos de idade, eu vim fazer o raio-x só agora. O homem lá do raio-x ficou sem entender nada. Moça,
mas por que você tá fazendo esse raio-x do pé? Aí eu disse, não, porque eu quebrei os 5 dedos, eu quebrei os 4 dedos do pé, o dedão tricô e tal. Eu disse, quebrou? Aí eu disse, eu posso ver? Ele deixou eu entrar na cabine, Aham. que é só ele, né? Aí eu É. disse, esse aqui é o meu pé? Ele fez, é o seu pé. Aí eu perguntei 3 vezes, esse é o meu pé? Ele fez, é. Cida, todo o osso, como é que eu posso explicar pra você? Tudo Quando o reconstruído. osso quebrou, Sim, ele ficou totalmente separado e caído lá para baixo. Então, certo. por isso que era caso cirúrgico para puxar o osso E colocar no um lugar. parafuso. Isso. E colocar um parafuso, porque ele ficou lá embaixo. Meu Sabe Deus. como é que o osso estava? Sim. Igualzinho e colado. Meu Deus do céu, Jesus colou Então, tudo. assim, estava perfeito. E foi quando eu contei o testemunho até na cabine lá pro homem. E ele se alegrou e eu pude testificar para ele a existência de Deus, né? Glória a Deus. Então, como é que tem gente que diz que Deus não existe, né, Cida? Verdade, Como? minha irmã. Não tem condições isso. Jesus existe. Deus existe. Existe. Ai, Jesus. Oi, meu Deus do céu. É igual Ai, é hoje, muito olha, forte. menina, hoje até falei com ela é minha amiga, minha cunhada, eu falei com ela, olha, para Deus isso não é nada, não é nada, sabe? Às vezes nós olhamos para as coisas assim, para uma causa e falamos, meu Deus, isso não vai ter conserto, né? Não vai ter É jeito. verdade. Eu falei para ela, olha, para Deus isso não é nada. Na hora que Nada ele, impossível. no dia que ele quiser fazer um reboliço, ele vai fazer e colocar tudo no lugar Ele dele, no lugar faz. certo. Ele faz. Ai, Ele cantora faz. Magda, que testemunho lindo, menina. Meu Deus do céu. Nossa, Deus já fez muitos milagres assim grandes na minha vida sabe, de médicos duvidarem, né? Já me curou de uma anemia crônica que, tipo assim, o médico dizia que talvez eu não chegasse nem aos 15 anos. E ali Deus usou pessoas e elas ajudaram a minha mãe. E elas faziam receitas. Eu me lembro que elas faziam receitas. E, olha, Ivete, dê pra ela. E eu me lembro que minha mãe desesperada, ela não tinha nem força para cuidar de mim, porque eu estava totalmente fraca, muito fragilizada com essa anemia, já, tipo assim, morre, não morre, né? E ali foi quando as pessoas se uniram, né? Todo mundo que conhecia da cidade se uniu, os vizinhos, e ajudava a minha mãe. Minha avó fez uma grande participação também nessa cura. Desse processo. E ali eu fui restaurada a minha sorte, né, de Deus restaurar a minha saúde, mas somente aos 24 anos, mais ou menos, quando eu já casada, eu ainda continuava sofrendo, tipo assim, a anemia me perseguindo, né? Todo ano eu sofrendo de anemia. Aí foi quando eu disse, Deus, basta, troca o meu sangue pelo seu. Jesus, troca o meu sangue pelo seu. Eu não aguento mais sofrer com essa doença. Aí foi quando eu disse, Deus usa, eu me lembro que na época era o apóstolo César Augusto, da Fonte da Vida, da qual eu participava, e eu disse, Deus usa ele tinha dor de cura, para ele liberar, através do Senhor, essa bênção. E ali eu me lembro que a menina era televisionado. Eu digo, meu Deus, quando Deus quer fazer, ele faz. E eu me lembro que começou o culto, e já estava indo para a pregação. Eu digo, Jesus, o Senhor está se esquecendo de mim? Eu disse que eu só ia sair daqui com a minha cura, porque eu orei mais ou menos um mês só, 15 dias, eu orei, declarando com uma fé muito grande, que basta, eu não aguento mais, no dia tal o Senhor vai me curar. E eu me lembro que já indo para a palavra do Senhor, cadê a cura? Jesus, eu quero ser curado, não se esqueça que eu só saio daqui com a minha cura. Menina, mas eu falava com uma autoridade tão grande. Meu Deus. Cida, quando eu menos esperei, eu fechei a boca. O apóstolo, que estava pela televisão, mas ao vivo, lá para todo mundo assistir no telão, ele disse, para tudo. Agora em todos os salões, fica todo mundo em pé. Meu Deus. Porque Deus está falando comigo agora, e ele diz, eu vou curar pessoas hoje que sofrem com doenças no sangue, desde a sua infância. Gente. E ele diz, nunca mais você vai sofrer com isso. E ele diz mais, ele vai trocar o seu sangue pelo dele. Aleluias! Ô, glória! É o que eu pedi. Então, gente, se tiver alguém aqui ouvindo essa rádio, que esteja sofrendo com leucemia, seja o que for, câncer, o que for, Deus é Deus de milagre, Deus é Deus de poder. Amém. Mas como é que Deus faz o milagre da sua vida? É quando você cai com
toda a força diante do altar do Senhor e diz: Deus, Aleluias. eu quero a minha Oh, cura. aleluias. Glória a Deus. É quando você acredita 100% que Ele tem poder de curar. E Amém. Ele cura se você acreditar. Amém. Ele cura. Entendeu? Aleluia. Aleluias. Eu Glória a creio que Ele vai Deus. curar pessoas hoje. Eu já libero em nome de Jesus a Amém. cura sobre os ouvintes que estão Jesus. ouvindo essa rádio. Eu já libero em nome Aleluias. de Glória Jesus a poder, o Deus. vento do Espírito Santo que Aleluias. vai agora invadindo as casas que estão ouvindo a minha voz. Aleluias. Em nome de Jesus, que o anjo da cura toque agora na sua vida. Que saia para Aleluias. fora toda enfermidade. Em nome Que de saia para fora da Jesus. sua casa todo Aleluia. espírito das trevas que Em traz nome peso de sobre a sua vida. Jesus. Em nome Em de nome Jesus, de Jesus. receba agora a restauração, receba Em agora o nome de alívio, Jesus. receba agora, em nome Aleluia. de Jesus, o refrigério na sua vida. Glória a Deus. Se você crê em nome de Jesus, diga amém. Amém. Eu Amém. recebo em Eu nome recebo em de nome Jesus de a Jesus. cura. Aleluia. Ei, cantarabaxere de cantarabaxere, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Aquilo que Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na sua vida Amém. também. Glória a Deus. Ai, meu Deus do Aleluia. céu. Ô, Jesus, que dia! É. Aleluias, 9 horas e 31 Eita, minutos. glória. Você que está chegando agora, nós estamos aqui com essa menina linda de Jesus, a cantora, compositora Magna Andrade, falando conosco direto da cidade de João Câmara, Rio Grande do Norte. Meu Deus do céu. Ai, menina do céu. Olha, voltando só um pouquinho aqui do seu testemunho, amada, sobre do pé, do acidente que você teve. Eu também passei por aquele processo de quente e frio. Não é isso? Água quente. Foi mesmo. Foi. Eu acabei caindo aqui em casa, né? Isso. Primeiro eu fraturei um ossinho aqui da mão. Passei por todo esse processo. E depois eu tive um acidente com um cachorro, né? Eu tava segurando a corrente, ele me puxou e eu caí, quebrei o punho. Então, o que Meu você Deus. disse é verdade, viu, gente? É uma dor terrível a É uma dor fisioterapia. muito forte. Não é, minha É irmã? muito forte. Oh, glória. Então, é um milagre. Desse E jeito principalmente mesmo. você, graças a Deus, eram as mãos, né? Os dois processos. Mas você eram os pés. Como você andava, minha irmã? Não é isso, minha irmã? Como É andar? verdade. Não é? Como andar? Infelizmente, Cida, a sociedade, assim, às vezes as pessoas que estão mais próximas de nós são as pessoas que mais nos humilham, são as pessoas que mais Isso. nos colocam para baixo. Infelizmente, eu fui Infelizmente é chamada de isso. manca, aleijada, de tudo, assim, sabe? Então, isso era o que fazia mais eu sofrer, porque eu não tinha culpa do que eu estava Sim. passando ali, porque foi um acidente, assim, totalmente que não foi eu. Um Exatamente. primo meu, ele deu uma rasteira em mim Meu e eu Deus. caí. Por Ele brincadeira. deu uma rasteira assim. Ele assim, eu estudando, assim, eu disse, para, eu tô escrevendo. Então era eu escrevendo e ele batendo, era eu escrevendo e ele batendo. Aí eu me levantei, eu me lembro que eu empurrei ele assim, eu digo, por favor, pare. E quando eu disse, por favor, pare, ele deu uma... Meu Deus. Ele passou a perna debaixo da minha, meu pé fez, quebrou tudo. O meu peso e eu caí no chão. Eu me lembro que eu não conseguia nem me levantar, eu fiquei no chão quente, no sol, sem deixar ninguém me levantar, tão grande era a dor. Eu fui me levantar muito tempo depois, me arrastando assim para a sombra, porque era uma dor tão grande que eu gritava, assim, que juntou um monte de gente. E eu me lembro assim, que depois ele se arrependeu, ficou desesperado, e por causa disso ele nunca mais brincou com ninguém, porque isso não é brincadeira, né? Isso não é brincadeira. Olha, amada, olha que bom você contando esse testemunho, um alerta aí para todos que... Tem pessoas adultas, minha irmã, que gostam de fazer essas brincadeiras, de empurrar, né, isso. Às vezes tem pessoas... Justamente. Assim, está em um local que aí chega e empurra a pessoa. Meu Deus do céu, olha... Aquelas brincadeiras de empurrar na piscina, aquilo ali você Isso. pode ficar pro lado de fora e pro lado de dentro e meter a coluna e ficar aleijado pro resto da vida. Exatamente. Então, brincadeiras de empurrar não é de Deus. E não é bom pra Não ninguém. Evita muito acidente se você não brincar com esse tipo de brincadeira. É um conselho que eu te dou, porque tanto você vai deixar alguém fragilizado e deficiente pro resto da vida, como que pode acontecer, como também você não vai ficar bem de ter feito isso, né? Porque vai ficar com a dor na consciência depois, né? Não é possível que não vai ficar. Então, Verdade, eu creio amada. que
Tem que ter sabedoria nessa parte aí. Olha, você contando o seu testemunho, e graças a Deus Jesus te deu vitória. Amém. Me lembrei aqui de um caso que aconteceu. Eu não vou citar o nome dele, inclusive ele já não está aqui mais entre nós. Nossa, foi um anjo de Deus na minha vida aqui na terra. Em respeito à família e tal, eu prefiro não falar o nome dele. Mas olha, quando ele era jovem, um jovem muito bonito, ele trabalhava em circo, entendeu? Sim. Enfim, era um rapaz que tinha uma vida, como fala, levava uma vida, né, isso, em pleno, né, isso, assim, em plena juventude, enfim. Sim. E aí, o seguinte, ele chegou na casa do pastor e eles estavam indo para um local. E aí ele ficou dizendo, ele contou para mim, foi ele que contou para mim, dizendo que sentou assim, Magda, esperando o pastor, Sim. mas a esposa se prepararem, né, para ir para o culto. Sim. E as duas filhinhas do pastor, acreditou que eram crianças, estavam brincando. E sabe de que elas estavam brincando? De cambalhotas, não é isso? Que fica pulando? Cambalhotas, não é isso? Fazendo estrela, essas coisas. Aí, menina e meninos, presta atenção. Ele pegou e disse assim também: eu vou fazer. Ô, amada e amados, ele foi lá e foi fazer a cambalhota, é isso mesmo, né? Sim, Dizendo que fez a primeira vez, deu certo, fez a segunda vez, deu certo, fez acho que foi a terceira. Quando ele foi novamente, ele foi, amado, mas não voltou. Voltou, mas numa cadeira de roda que ele ficou, como é que fala? Me ajuda aí, cantora Magda. Tetraplégico? Exatamente. Tetraplégico. Isso. Meu Deus, foi mesmo. Exatamente. Então, Era algo que talvez ele tinha experiência, né? Pra você ver. E ele, pelo que... Ele era um rapaz alto, né? Isso, a estatura alta, entendeu? Menina, olha... Então, eu sempre falo, quando eu vejo criança fazer, eu falo, pelo amor de Deus, não faça isso. Não, eu sempre lembro disso, não deixa, sabe? Porque para fazer tem que ter muita experiência, tem que treinar muito, né? Tem que levar uma vida de ser um atleta, não é isso, amado? Uma ginasta, não é isso? Para poder fazer, gente. Se machuca, né? Exatamente. Então, às vezes a gente vê os pais, as mães, deixa pulando, né? Olha... E a gente tem que entender que essa questão de dizer, foi permissão de Deus, eu discordo, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, tudo que acontece também conosco foi muitas das vezes a gente que buscou aquilo. Então, Deus, ele disse assim, tanto que tem até um testemunho muito forte que eu vi esses dias, em fatos reais, de um evangelista, e eu acho que ele não é brasileiro, e ele contou assim, que ele levava uma vida de comer de tudo errado, ele comia tudo errado, e ele foi engordando, e ele começou, tipo assim, nem aí, a chegar um ponto dele infartar. Meu Deus. E ele foi levado para o hospital, e enquanto as pessoas, os médicos estavam fazendo massagem cardíaca nele, a alma dele, tipo assim, Deus permitiu, saiu do corpo, né? E Deus permitiu ele ver tudo o que estava acontecendo ao redor dele. Ele via os médicos, ele mesmo conta essa visão. Ele via os enfermeiros tentando reanimar ele. Aí ele disse que sentiu uma presença assim, muito forte, que ele não conseguia nem olhar para trás, porque ele sabia que era Jesus. E ele disse que ele não olhou e aquela voz sussurrou no ouvido dele. Você está vendo o que você fez? E a voz dizia, você é um suicida. Você é um suicida. E ali Deus levou ele para outra visão e apareceu já o velório dele. E enquanto estavam enterrando ele, as pessoas gritavam, por que Deus fez isso? Por que Deus fez isso? Ele era tão novo, por que, Senhor, você levou ele? Aí Deus dizia novamente para ele, você está vendo? Eu não fiz isso com você. Mas eu estou levando a culpa da sua negligência. Meu Deus. Você não cuidou do seu corpo, você não cuidou da sua saúde, veio a falecer e a culpa foi minha. E ali Deus voltou de novo a visão para o hospital e ele foi quando os médicos reanimaram e ele voltou. E ele contou tudo ali, a experiência para os médicos, para os enfermeiros, do que ele viu. E ele prometeu a Deus, né? Nunca mais
ser negligente com a sua saúde, com a sua alimentação, e ele voltou e começou a cuidar, Que a bênção. exercitar, a se alimentar, e hoje, tipo assim, diz que ele virou outra pessoa. Você tá Outra pessoa. vendo? Então, ele nunca mais, Senhor, eu vou negligenciar Meu Deus. a morada do Espírito Santo, porque tudo que acontece na nossa vida não é Deus, não, nem tudo é Deus, Verdade. não. As pessoas botam tudo, é igual o povo dizer, tudo é o diabo, tudo é Deus, tudo é o diabo, tudo é Deus. Gente, você escolheu, você decidiu. Então veja, reconheça as suas atitudes, veja o que você está fazendo, o que você está fazendo com o seu corpo, com a sua mente, com o seu coração, o que é que você está se alimentando, tanto espiritual, né? Tanto Sim. também carnal da vida, né? O alimento, a comida, porque tem o alimento espiritual e tem o alimento também real aqui, que é os alimentos, né? Então, nós Exatamente. temos que nos alimentar bem, tanto espiritualmente falando da palavra de Deus, de louvores, de adoração, Glória a Deus. Verdade. sabe, de tudo que possa vir de Deus. E no lado mais, né, como é que eu posso dizer, externo, que é o lado mundo, você tem que ter cuidado com o que você assiste, com o que você vê, com o que você come, com o que você alimenta, porque você tá guardando o Espírito Santo dentro de você. E Deus quer que você viva muito para poder cumprir o ID que ele acredita Amém. que Verdade. você tem capacidade para fazer. Então, para a gente viver muito, a gente realmente tem que cuidar da nossa vida, né, Cida? Tem que cuidar. Verdade, amada, que lindo, viu? Estamos aqui com a nossa querida cantora, abençoada Magna Andrade. Amada, voltando só um pouquinho do que eu falei sobre o meu amigo que Jesus levou, né? Depois de muito tempo, né? Depois de muitos anos. Ele disse também que Deus usou alguém para falar com ele, né? Isso que o inimigo estava com fúria e era para ele vigiar, né? Isso, ele contou isso para mim. Mas tá descansando no Senhor e foi um menino assim que obedeceu o ID de Cristo, né? Então, amém, amém. Esperamos que um dia a gente encontre com ele lá na glória, em nome de Jesus. Vai sim, Maravilha. Jesus. Bem, amada, agora vamos falar um pouquinho agora do ministério Magna Andrade, cantora, compositora, não é isso? Amada, quantos louvores até esse momento você já teve a oportunidade de gravar para o Senhor Jesus? Mulher, eu gravei, o CD dele Não Falha, e não gravei mais outro, por quê? Porque quando eu gravei em 2015, depois desse ano, eu passei muitas coisas assim, referentes à saúde. Sim. Então eu passei uns 7 anos só cuidando da minha saúde, eu e meu esposo, em questões de fertilidade, foi algo assim, de eu ter que fazer cirurgias, ele também. Então assim, Deus está agindo nessa parte aí também, né? Então assim, eu sofri muito nessa parte do corpo em termos da fertilidade. Então eu tive que cuidar de mim. Então como eu tive que cuidar de mim, eu parei. Eu disse, Deus, eu não tenho cabeça para fazer outra coisa. Porque tanto eu fiquei fragilizada, né? Sim. Como também, assim, eu queria estar de corpo e alma para fazer algum projeto, para realizar algo, sabe? Apesar que Deus deu canções para mim, sabe assim, para eu já fazer o segundo projeto, né? Mas eu sentia na minha alma que não era para aquele momento. Era algo me segurava e dizia, não é para agora, não é para agora. É tanto que uma das canções que ele me deu é justamente para as mulheres que não conseguem gerar um filho, para as mulheres que não conseguem, que ainda não conquistaram esse milagre em Deus. Então, assim, tá esperando no Senhor, então já foi dado um diagnóstico, sabe, assim, negativo para ela, e a canção se é tão forte que Acredito, mano. Ela realmente precisava gravar no tempo certo, entendeu? Ela e outras. Então, assim, as canções, Deus continuou dando. E ali, esse ano de 2026 é que a gente vai começar a planejar já um novo repertório, uma nova fase da minha vida, que já não é mais a fase eu cuidando da saúde, eu cuidando de nada médico, né? Mas agora eu vou cuidar da parte ministerial. Glória a Deus. Agora eu vou cuidar da parte ministerial.
Que Então eu maravilha. gravei as 10 canções, mas mesmo assim tendo muito mais guardada, né? Então eu escolhi essas 10 e gravei, e todas elas foram totalmente escritas no reflexo da minha vida, do meu testemunho, da minha história. Se você ouvir da 1 até a 10, eu escolhi totalmente assim, da 1 até a 10, uma história. Então, se você prestar atenção, é uma história sendo contada de cura, de libertação. Então, é muito forte. Então, eu sempre busquei isso, colocar a verdade, colocar o que eu realmente vivi nas minhas composições, né? Que maravilha. Amada, essa canção, Ele Não Falha. Que linda, não é Sim, isso? O Senhor Jesus ela nunca é linda. falha, é verdade. É, justamente, essa canção Ele Não Falha, ela nasceu justamente da lembrança, porque foi o seguinte: quando comecei a compor, eu já tinha, eu compus já, na época que eu era criança, umas 2 cançõezinhas assim. Eu me lembro que até hoje eu lembro com uma prima minha, e até hoje eu fiquei lá, eu tô cantando ela em casa, e aí parou. Sabe o que é parar? Eu tentava compor e não conseguia, travou. Aí quando chegou 2014, aí Deus passou. Eu me lembro que eu fui pra Caicó e Deus passou o mês todo usando profeta. Eu ia pro canto, Deus falava, eu ia pro outro, Deus falava, e era tudo do mesmo jeito. Ele dizia assim: eu estou derramando sobre você a unção da composição e da poesia. A Glória a partir de Deus. agora você vai compor. E eu me lembro que ele usou várias pessoas falando do mesmo jeito. Ele dizia, mas assim, chegou o tempo de você gravar o seu álbum, né? Gravar o seu CD. Porque eu não gravei antes, porque também eu não queria fazer nada que não fosse do tempo do Senhor. Eu sou totalmente Sim, orientada, né, por Deus. Então ele disse, chegou o tempo, grava. Então, quando ele disse isso, eu disse, é pra ontem, Jesus, vamos que embora. lindo. Aí eu me lembro que na mesma semana, para quem não estava travado, não estava compondo nada, eu fiz 6 músicas, 5 músicas, de uma semana só, assim. E eu disse, meu Deus, e eram as músicas fluindo, e ali foi, cada semana era mais músicas. E a música ele não vai, tipo, quando eu fui, foi o ano 2014, quando foi 2015, que eu fui escolher o repertório, Deus fez assim, eu compor mais músicas. A música Ele Não Falha eu compus já no estúdio, bem dizer assim, já quase já escolhendo o repertório. Eu compus ela já, sabe, gravando assim, escolhendo o repertório, e ali Deus orientava o produtor e dizia, eu acho que essa aqui não é para agora, aquela ali não é para agora. Eu acho que tenta compor outra. E ali quando eu chegava em casa, Deus ia dando a música, e eu me lembrava do que eu passei no passado, né? Então ele não falha, tudo que ele fala vem à Glória a Deus, existência. verdade, Ele é um amada. Deus grande, poderoso Deus. Então Deus disse assim para mim: aquilo que você viveu, você vai escrever. Escreve. Porque eu quero que as pessoas saibam o que eu fiz na sua vida. Escreva. Então Deus falava muito forte para mim: escreva o que eu fiz na sua vida. Vai. É tanto que eu tenho uma canção que é a número 1, que é O Senhor Não Desistiu. Ela fala claramente: tentei tirar, tentei tirar a própria vida. Ela diz assim, ó, abertamente, que eu tentei suicídio. Então, Uhum. assim, porque eu tinha depressão. Então, na minha adolescência para a juventude, eu pensava que eu não era amada. O diabo colocava várias coisas na minha cabeça. Meu E eu Deus. chorava muito, era muito triste. Tanto que minha mãe só veio saber que eu sofria de tudo isso, que eu pensava, esses pensamentos negativos, quando eu casei e quando eu gravei a música e todo mundo começou a ouvir nas rádios. Meu Porque ela disse, Deus eu do não acredito. céu. Minha mãe chorava, porque eu me lembro quando eu dei uma entrevista, quando eu fui lançar, eu lancei na minha cidade natal, que foi um Sim. evento gigantesco, muito lindo. E eu me lembro que eu dei uma entrevista, e uma das entrevistas, minha mãe falou ao vivo, e ela dizia assim, que isso tinha impactado muito ela, porque ela não sabia que eu sofria tanto assim. Passava por aquilo, você Ela não passou. sabia que eu estava sofrendo tanto assim na minha mente. Só que isso entre aspas aqui, os pais, né? É uma abertura aqui para os pais. Muitas das vezes você não sabe nem o que é que seu filho está passando. Verdade, Porque amor. no nosso tempo, os pais não eram tão que nem os de hoje, né? Que conversava, que
que Verdade. apoiava mais, né, Cida? Você sabe, não era uma coisa Não era muito não. aberta, né? O diálogo, assim, do pai com o filho, com a mãe. Então, por a Uhum. gente não ter isso, então o diabo vai se aproximando e vai dizendo, ó, você não é amada, você não é querida, se você morrer ninguém vai nem sentir falta. Aí ele usava as pessoas para me humilhar e dizer, tá vendo, olha, ninguém leva você a sério. Olha, aí isso quando criança, quando adolescente, isso é muito forte. Então, quando ela veio conhecer, foi na música mesmo, já gravada, passando nas rádios. Então ela chorou muito, porque ela disse, eu não acredito que Uhum. minha filha poderia ter morrido. Foi um Eu não des... acredito que minha filha poderia ter tirado a vida porque ela pensava que eu não amava ela. Então, assim, essa canção, ela é totalmente o que eu passei. Então, a música Ele Não Falha, ela nasceu disso, do fruto de um dos processo, milagres né, que minha Deus irmã? fez na minha vida, dos livramentos que Deus deu. Eu sempre, assim, eu quero que as pessoas ouçam essa música e digam, nossa, Deus, eu estou precisando de uma cura, eu estou precisando de uma restauração no meu casamento, na minha vida, na vida do meu filho. Ei, ele não falha, ele pode fazer, ele é o Deus de Israel, ele é o Deus Emanuel, ele é o Glória Deus a que Deus. cumpre, faz o que diz. Aleluia. Aleluia, que lindo, minha irmã. E quando É, sua mãe soube, né, isso, a música, na verdade, foi um desabafo, né, isso, minha irmã? foi, E um sim, grito foi, sim. de liberdade, né, perdão, de libertação, Libertação. né, isso, de libertação É, por tudo que que você passou, né, isso, e Jesus e o esteve com você. produtor, se dá licença, ele disse assim, você vai botar isso, você vai escrever mesmo isso, você vai dizer isso. Eu disse, por que não? Qual é a vergonha disso? Pelo contrário, eu quero que muita gente veja o tamanho do peso que o diabo faz na vida de uma pessoa, mas ao mesmo tempo, eu quero que elas vejam que tudo que ele fala é mentira, que tudo que ele bota na sua cabeça é uma grande mentira e que Deus não pensa nada disso a seu respeito, tanto que a canção fala, fui escolhida Glória a desde o Deus. ventre da minha mãe. Fui consagrada, né? Então, assim, é uma música que ela diz assim, ó, rei, você lutou com mais de 20 milhões de espermatozoides para nascer. Então, Verdade. você não é obra do acaso. Tá entendendo assim? Essa parte agora é o que eu tô dizendo agora, né? Não tá na Uhum. música, mas eu quero que as pessoas fiquem assim, mas minha mãe não me escolheu, eu sou obra de um estupro, eu sou obra de um casamento errado, de um namoro errado. Mas meu irmão, minha irmã, você nasceu, não importa. Você nasceu. E você não é obra do acaso. Você é algo que Deus permitiu você nascer. Se caso foi de alguma coisa, tipo assim, Magda, tipo assim, minha vida já começou errado desde da minha Entendi. fecundação, não é verdade, Uhum. Cida? É, Mas Deus pega até aquilo que foi erro e transforma em em bênção. bênção. E, e normal, tipo assim, sendo de casamento a casamento, nós temos que colocar na nossa cabeça que é 20 milhões. Cida, o que é 20 milhões, hein? É muita É coisa, né? muito, E muito, você, muito. você vencer e nascer, então você não pode dar lugar para o diabo e dizer que você não foi escolhido. Você já foi escolhido desde o ventre da sua Glória a mãe por Deus. Deus. Verdade. Então você não é obra do acaso. Aleluia. Eita glória, que maravilha, menina. Olha, se eu pudesse, eu batia palma aqui. É, assim, louvando a Deus pela sua vida, viu, minha filha? Glória a Deus. Aleluia. Que Deus continue te usando, tá? Dando cada Em dia nome mais de sabedoria, Jesus. entendimento da palavra do Senhor, para você continuar ministrando a palavra do Senhor e alcançando Amém. vidas não só no Brasil, mas pelas nações. Amada, Amém. as canções encontram nas plataformas digitais? Todas as canções? Sim, todas as canções estão em todas as plataformas, Spotify, iTunes, sabe, YouTube Music, todas que você imaginar. Tá no Instagram para quem quiser também usar como fundo musical. Tá em tudo para você ouvir. Também tá no YouTube também, né? O YouTube normal. Uhum. Então, assim, em tudo. TikTok, o Maravilha. TikTok, o que você quiser, ensina.
Eita tudo glória! que você imaginar. É. Tá em tudo. Em qualquer parte do Então, Brasil, do mundo, tendo acesso aí, meu no filho, minha mundo todo filha. você pode ouvir Magda Andrade. Ô, Que Glória! maravilha! Eita glória! É isso aí, é isso aí. Menina, me diga uma coisa, o que o seu coração diz sobre a volta do Senhor Jesus? Vai acontecer, minha irmã? Tá perto. Nós sabemos que para muitos ele já voltou, não é isso? Mulher, é verdade. Infelizmente, muitos dizem que ele já voltou, mas sabemos que ainda não, né? Mas Uhum. eu creio assim, o que é que eu imagino, penso e reflito? Tá muito perto, né? Tá muito perto. Eu creio que tá num grau, assim, a volta de Jesus, que as pessoas que estão afastadas, pode prestar atenção, elas estão voltando. Só na minha família, só na minha família, o meu avô, ele voltou 3 meses antes de falecer. Glória O a meu Deus. pai, ele acabou de voltar para Jesus depois de anos. A minha irmã voltou também, se reconciliou, que ela estava afastada também há anos, desde os 16 anos dela. Ela estava afastada. Essa semana, uns 2 dias atrás, ela acabou de voltar para Jesus e o marido dela aceitou a Jesus. Meu Deus, que Então, coisa assim, eu linda. creio, Cida, eu creio que, pode prestar atenção, muitas pessoas estão se reconciliando com Cristo, muitas pessoas estão aceitando a Jesus, porque elas estão notando que o fim está perto. O fim está perto. Então, tem muita também falta de amor para com o próximo, está faltando muita empatia com o ser humano. Então, tudo isso é realmente o que está na palavra, né? Que o amor de muitos esfriarão e haverá guerras e tudo mais. Então, tudo isso que está acontecendo, que já ouviu falar aí, não sei se você já ouviu falar, está tendo até um acordo de paz. Você já ouviu falar? Já está Tá acontecendo, tendo né, até minha um irmã? acordo de paz, que é uma coisa que está no Apocalipse. Então, assim, minha gente, se prepara, busca Vai a Deus. acontecer um reboliço. Vai acontecer. Então, Vai assim, acontecer. não sabemos o dia nem a hora, mas ele pode vir a qualquer momento. Então, mas eu creio que ainda vai ter, assim, um certo tempo para ainda as pessoas se prepararem ainda mais. Eu creio. Amém. Glória a Deus. Nova Jerusalém. Espera, a gente nos espera. Eita glória! E nós vamos embora. Amada, tá quase chegando o final aqui do nosso encontro, minha querida. Mas antes, fala pra nós aí as redes sociais, quanto de agenda, tá? Fique à vontade. E outra coisa também, minha querida, fala aquilo que o seu coração quer falar, sente em falar e você ainda não falou, tá bom? E desde já, muito obrigada por tudo. E nós vamos finalizar também com a oração. Mas calma aí. Fica à vontade, minha querida. Glória a Deus. Uma coisa que eu não contei, que eu quero deixar como exemplo e também, assim, uma dica, né? Assim, tipo assim, que as pessoas façam isso, né? Nas suas cidades, nas ruas. Que há 3 anos atrás, Deus disse para mim pegar o meu equipamento de som, que eu tenho, que é algo que é para eu, né, quando eu vou ministrar, louvar nos lugares. Deus mandou eu pegar todo o meu equipamento de som e ir para as ruas. Ele disse, vai e fala tudo o que eu fiz na sua vida. Vai, fala sobre cura, sobre a depressão, sobre a ansiedade, sobre a restauração. E ele dizia para eu falar justamente sobre isso, sobre o suicídio, sobre os pensamentos de suicídio. Então, era algo pesado mesmo, temas pesados que Deus disse, pega o som e vai para as ruas. Porque tem muita gente se suicidando porque pensa que eu não os amo. Vai agora. E eu me lembro que eu passei isso aqui em João Câmara. 3 anos, eu fiquei, mas Deus, as pessoas vão dizer o que de mim? As pessoas vão dizer que eu sou louca. Eu fiquei dizendo assim, as pessoas vão me julgar porque Jesus, eu ia sozinha, sem pastor, sem igreja, sem ninguém. E ali eu passei esses 3 anos parada. Aí sabe o que aconteceu, Cida? Quando foi esse ano, em maio, desde 2023, eu estava dizendo assim, Deus, eu quero ir para outra cidade, eu quero me mudar, eu quero ver novos ares. Aí Deus não falava nada e eu deixando Jesus, aí passou 23, 24, 25 e nada. Aí quando foi 25, né? Estou pensando que estou em 2025 ainda. Quando foi 2025, em maio, né? Aí foi que ele abriu a boca, mesmo falou para mim, eu estava em casa,
na sala e o Espírito Santo disse assim, você quer sair daí, né? Você vive pedindo para eu tirar você daí, mas você não fez o que eu mandei. E aquilo ali foi tão forte, mas não foi bonitinho assim não, foi bravo, viu? Foi tipo assim, você quer sair daí, mas você não fez o que eu mandei. Sabe assim, foi um negócio bem assim, pá, uma tapa na cara, como diz o outro, né? E ali eu disse, Jesus, me perdoa. Tipo assim, eu não sabia que era tão assim, eu pensei que eu poderia fazer em qualquer canto, mas ele queria que eu fizesse em João Câmara, Cida. Por quê? Você não tem noção, aqui em João Câmara, o índice de suicídio é muito alto, Cida. Meu Deus. É muito alto. Só teve um mês em 2025 que em um mês várias pessoas se suicidaram. Sério, minha irmã? Então, Meu Deus do é céu. sério. E eu negligenciei pensando assim, mas o que é que as pessoas vão falar de mim, Jesus? Olha o erro aí, tá vendo? Aí Deus brigou comigo. Você quer que eu tire você de João Câmara, mas você não fez o que eu mandei. Aí o que foi que eu fiz? Não seja por isso, Senhor, me perdoa, pedi muito perdão a Deus. Na mesma semana, eu organizei tudo, fui pra rádio, fiz propaganda da onde eu ia estar, anunciei o projeto, não sabia o nome ainda. Meu Deus. Aí eu perguntei, Deus, mas eu vou para as ruas, mas tem que ter um nome, Jesus. Se é um projeto para eu falar assim nas ruas, tem que ter um nome. Aí Deus disse, Restaurando Vidas. Restaurando Vidas. E ali Deus deu o nome Restaurando Vidas, que é de uma das canções do meu CD Ele Não Falha. Meu que Deus. É totalmente o que a gente está fazendo nas ruas, Cidas, restaurando vidas. Então a gente começou, já foi em vários bairros, a gente pega o equipamento, vai para os bairros e eu conto o meu testemunho num grau assim, de um jeito que só no dia que eu fui ali numa praça, tinha muita gente, as pessoas choravam, as pessoas se quebrantavam. Por quê? Porque elas pensam em suicídio. E quando a gente diz, ei, tem jeito sim para sua vida, viu? Tem jeito sim para sua dor. Essa voz que você escuta é uma voz mentirosa. Pensa você que se você tirar a sua vida, você vai sofrer muito mais do outro lado. Então Deus tem algo, sabe, uma restauração para a sua mente. Deus tem uma restauração para o seu coração. E aí eu começo, eu canto, eu prego. É forte o negócio, viu? E ali a gente já visitou vários bairros. Que maravilha, eu tô indo assim, vários bairros de cada vez. E Deus tem, sabe assim, soprado o nome Projeto Restaurando Vidas. Marta Andrade, né? A gente tem várias lives já salvas lá no Instagram mostrando o projeto. Então, se você quiser conhecer, vai conhecer o projeto. Se você quiser apoiar também financeiramente, também tá lá, se você quiser apoiar. E é isso, sabe? Assim, o que eu quero dizer para as pessoas é, se Deus mandou você fazer alguma coisa, não tenha vergonha, não tenha medo, não se importe se alguém vai chamar você de louco, não se importe se as pessoas vão ficar fofocando, mas não tem juízo, não, é sozinho no meio da rua gritando, sabe? Eu me inspiro muito em John Wesley, né, um grande evangelista, e ele saiu das quatro paredes, né? E ele foi para as praças. Não só para as praças, mas John Wesley, ele cavalgava quilômetros para poder falar de Jesus. Então, assim, ele não se importou com o que eu falava dele. Esse homem é louco. Não, ele não se importou. Ele só gritava, Jesus está voltando, arrependam-se, arrependam-se. Então, assim, eu digo, Jesus, eu quero ser que nem ele. Então, se Deus mandou você fazer alguma coisa, não se importe com o que os outros vão falar. Porque no começo todo mundo fala, né, Cida? Mas depois que tá tudo assim, encaminhado, que Deus começa a agir, começa tudo a dar certo, aí o povo diz o quê? Os mesmos que falaram de você vão apoiar você. Olha, bem que ela tinha razão mesmo, tá entendendo, Cida? Então no começo ninguém vai apoiar você. Mas vai chegar uma hora que Deus fará aquilo que Ele já enxergou em você, o mundo vê. Então, é isso que eu digo assim, para os ouvintes, e não se importe, faça o ID do Senhor, aonde você estiver, aonde você for, com toda a força do seu coração. Deixa Deus usar você como diz outro, assim, até virar um trapinho, que nem aquelas bonequinhas de pano, né?
Pois é, deixa ele usar você, espremer, para usar tudo de potencial que você tem. E sobre as redes sociais, eu tenho uma página no Facebook que é Magna Andrade Oficial. Tenho o Instagram, que é Magna Andrade Oficial. Todas as minhas redes sociais, vai ficar fácil para todo mundo, é Magna Andrade Oficial. Certinho. Então, qualquer lugar que você procurar vai ser Magna Andrade Oficial. No YouTube, no Facebook, entendeu? Aonde você procurar vai ser... Isso é excelente, no amada. Instagram, né? No Instagram, Magna Andrade Oficial, @Magna Andrade Oficial, para ficar mais fácil para todo mundo, né, mulher? E é uma dica excelente para todos nós, não é isso, amado? Que são os missionários, enfim, e que tem os seus trabalhos, seus conteúdos nas redes sociais. Eu sempre falo isso, coloca um nome só, gente. Não, às vezes o Facebook tá. Que às vezes por exemplo, o Instagram tá do jeito, quando você chega lá no Facebook já não tá. Não é isso? Aí complica. É verdade. E seria bom também. É verdade. E seria bom também, não é isso, cantora Magna? Que a foto também fosse a mesma, viu, gente? Fosse a mesma, não é? Às vezes dá uma dúvida na gente, será que é? É incrível, é incrível. Eu sempre digo assim, Jesus, eu não tenho ajudante, eu não tenho equipe, mas a minha equipe é o Pai, Filho e Espírito Santo. Meu Deus, completo. A minha equipe é eles, né? Então, assim, por incrível que pareça, tem coisas que eu faço que tem gente que tem uma equipe que faz. Então, assim, e tem coisas que Deus bota na minha cabeça que é Deus vai capacitando, não é isso mesmo? É Deus. Eu uso a mesma foto, eu uso o mesmo nome. Então, em todas as minhas plataformas, no Spotify, no Instagram, no Facebook, no YouTube, todas têm a mesma foto. Isso. Todas têm o mesmo nome, porque é profissional. Então, você tem que ter exatamente. Tudo igual. Tem que ser tudo igual. Então, se eu mudo a foto de um, eu mudo de tudo, você acredita? Isso, então, desse jeito. Assim. Exatamente. Porque o cantor, o que é que o cantor, o pregador, seja qual for a sua área, mas por mais que a gente tenha algo assim perfeito, que é profissional, que é, né, tudo com muito profissionalismo, a gente, ao mesmo tempo, muitos dizem assim, não é trabalho ou ministério. Eu acho o seguinte, você tem que saber que é um chamado, que é um ministério, mas que esse ministério tem que ser o mais bonito, perfeito, profissional possível, para que o mundo veja que Deus trabalha com excelência, porque fazer meia boca para Deus é você perder tempo, porque Deus verdade, procurar ele sempre conhece seu coração e sabe que você pode dar mais. Verdade, então, se você está só meia boca, né? Então, procurar o máximo, não é isso, minha irmã? Manter organizado, alinhado. Puder, né? Isso, exatamente. E Deus vai abençoando. Eu não posso muito, mas faça o tanto que você puder, que Deus vai ver. Agora, se você for negligente, exatamente. aí, como diz a palavra, né? Serve o mal. Então, a gente não pode ser assim. Então, eu tento dar o meu melhor. Maravilha. Eu tenho em tudo, assim, sabe? Que bênção. Que eu boto as minhas mãos. Ô, Glória! Cantora Magna Andrade, o telefone de contato para agenda, minha irmã, fica à vontade. É isso aí. O contato é 98, coloca o 84, né? Dependendo de onde for. É 84 988548500. Repetindo, 84988548500. Aprendeu aí, meu irmão? Ouviu? Ô, Glória! Tem também o link, né, no meu Instagram. Para quem quiser falar comigo, já vai direto pro Zap. Então, é só clicar lá e falar comigo, tá bom? Que bênção. Aí é isso. Me leva para sua igreja e vamos... Como é que se diz, né? Evangelizar vidas. O fogo para o diabo correr. Ô, Glória, que maravilha. Então, de Deus, é a gente entrando e o diabo saindo. Em nome de Jesus, glória a Deus. Do Senhor. Amém. Aleluia. Maravilha. Amada, 10h08, chegou o final aqui do nosso encontro. Amém. Vamos orar e desde já, amada, muito obrigada. Agradeço. O nome do seu esposo?
Meu esposo é Alexandre Andrade. Um abraço aí, meu irmão Alexandre Andrade. Gratidão, gratidão. Deus abençoe a todos. E lembrando, né, que eu tô esquecendo, o pessoal que tá ouvindo, que eu compartilhei, né, bora dar um alô pra eles, né, pra não se esquecer. Um abraço aí pra todo mundo, gente. Meu alô, muito obrigada pelos ouvintes de João Câmara, de Caicó, de Ouro Branco, Natal. Eita, glória! Olha, Rio Grande do Norte todo, quem estiver ouvindo, que viu nosso compartilhamento, né, Cida? Que viu nossa história aí, que disse, eu vou ouvir essa entrevista. Eu creio que se você ouviu até o final, fomos muito abençoados, foi não, Cida? Amém, em nome de Jesus, obrigada e um Gratidão, abração. Senhor. Gratidão, Senhor. Glória a Deus. Meu Deus do céu, mas tem que ir embora. Mas olha... Muito obrigada a vocês que ficaram conosco. Agora chegou a hora. Se todo o conteúdo foi importante, se todo momento foi importante, agora, meu irmão, é a hora assim da chave de ouro, que é a oração, tá? E Jesus garante a vitória. Você que está aí enfermo, triste, angustiado, creia no milagre. Nós não podemos fazer nada, mas o Senhor pode tudo. Ele pode mudar a sua história, assim como mudou a história da cantora Magna Andrade, mudou a minha história e continua mudando a história até ele voltar. Fique à vontade, amada, em nome de Jesus, nos abençoa. Amém? Amém. Feche os seus olhos onde você estiver, na sua casa, na rua, não importa o lugar do seu trabalho. Feche os seus olhos e concorda comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo cada pessoa que nesse momento está ouvindo a minha voz. Meu Deus, que o Senhor possa chegar com o bálsamo da restauração, com o vento do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Meu Deus, eu não sei o que essa pessoa está pedindo ao Senhor, se é cura, se é transformação, se é um milagre, se é um socorro, Senhor, de um emprego, eu não sei. Mas o Senhor sabe qual é a área que ela está necessitando. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa tocar nessa área, que o Senhor possa trazer a porta aberta, que o Senhor possa trazer a cura que essa pessoa precisa, que o Senhor possa trazer a restauração que essa pessoa precisa agora, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, que toda resistência do inferno caia por terra, que toda ação demoníaca que esteja atrapalhando por trás, que esteja trazendo resistência, que esteja trazendo, Pai, negatividade, peso para a mente, para o coração dessas pessoas, em nome de Jesus, saia em retirada agora do lugar que você está. Toda ação do mal, toda ação do inferno, perca as tuas forças, a autoridade do sangue de Jesus. Toda legalidade que venha de hereditariedade, de maldições familiares, nós declaramos agora, se você crê, declare comigo toda maldição hereditária, toda maldição familiar. Eu rejeito, eu quebro, eu anulo na autoridade do sangue de Jesus. Eu declaro que eu sou livre para viver o que Deus quer que eu viva. Eu sou livre para ser cheio do Espírito Santo. Eu sou amado, eu sou querido, eu sou especial. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai, que a mente dessa pessoa possa ser transformada agora, ó Pai, num grau que ela possa enxergar o que ela não enxergava, que ela possa ouvir o que ela não ouvia, que ela possa sentir o que ela não sentia, Senhor, que a vida dessa pessoa comece a andar para frente, comece a, Pai, a dar as coisas assim, endireitar, o que estava torto, aleluia, glória a Deus. Santo, em nome de Jesus, ó Pai. Oh Deus, vai agindo, vai agindo, obrigada, vai agindo. Senhor. Em nome de Jesus. Obrigada pela vida da tua filha, Senhor. Sopra. Aonde precisa ser liberto, Senhor. Em nome de Jesus, nós concordamos, ó Pai, no céu, na terra, com todos que estão ouvindo essa oração agora. Se você crê, se você concorda, diga, eu recebo, eu concordo. Em nome de Jesus, toda palavra de bênção para a minha vida se concretizará em 2026. Eu profetizo que em 2026 será um ano abençoado, um ano de muitas portas abertas, um ano de bênçãos, seja na sua área emocional, na sua área financeira, na sua área conjugal, na área da saúde, em nome de Jesus. Se você crê, se você recebe, diga amém, amém, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe você, receba
essas palavras para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que maravilha! Glória a Deus! Deus abençoe a sua vida também. Tudo isso que eu profetizei, eu amém, amém. Recebo em nome de Jesus. Eu declaro, ei mulher, preste atenção. Eu declaro que essa rádio vai longe. Amém. Em nome de Jesus, Deus vai abrir portas para vocês. Vamos crer. Crer que esse ano de 2026 Deus vai abrir portas que estavam fechadas. Amém. Deus vai trazer muito mais. Como é que eu posso dizer? Apoiadores para essa obra. Deus vai trazer muito mais pessoas se levantando para apoiar vocês em nome de Jesus. Que Deus possa soprar o nome Mãos Unidas para a glória do Senhor no Brasil e no mundo, para a glória do Senhor, e que a sua vida seja cheia do Espírito Santo e da proteção do céu. Em nome de Jesus. Amém. A ti também, amada, a ti, toda a sua família, em nome de Jesus, e esse belíssimo ministério de louvor. Meu Deus do céu, haja coração para estar aqui. Gente, chegou o final aqui do nosso encontro com a cantora, compositora Magna Andrade, direto de João Câmara, Rio Grande do Norte. Eita glória, mas agora vocês vão ouvir e adorar o Senhor com essa bela canção, na voz linda da nossa querida cantora Magna Andrade. Ele não falha. Muito obrigada a todos, um beijo no coração e até um próximo encontro, se Deus assim permitir. Amém, amada? Amém! Ô, glória! Brasil e mundo! Amém! Tchau. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Vambora, povo de Deus, adorar o Senhor com ela, Magna Andrade. Daqui a pouco a gente volta. Glória a Deus.